Fala galera Matemático, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início às nossas aulas sobre conjuntos numéricos. E hoje, mais precisamente, vamos estudar conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Antes de iniciar nossa aula, gostaria de pedir a vocês, caso gostem do nosso vídeo, deixa lá o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, que dessa forma você estará nos ajudando a crescer o nosso canal. Valeu? Então vamos nessa, que a hora é agora. Então, para iniciar, nós temos aqui o conjunto dos números naturais. Antes de mais nada, é importante a gente frisar que todos os números que trabalhamos, utilizamos nas diversas situações do nosso cotidiano, eles foram agrupados em conjuntos. Esses agrupamentos tiveram como origem características comuns desses números. Portanto, hoje nós temos esses agrupamentos sendo os conjuntos numéricos. O primeiro deles é o conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N, e um tracinho, um risquinho ao lado. Esse risquinho vai ser bastante comum ao lado de cada letra representativa do conjunto. Isso é justamente para identificar que ali é um conjunto numérico. E quem é o conjunto dos números naturais? Esse conjunto é formado pelos números que usamos nas contagens. Ou seja, quando vamos contar, registrar as quantidades, nós utilizamos os números naturais, que inicia-se no zero, e aumentando de 1 em 1, nós temos os seus números subsequentes. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até mais infinito. Como vocês podem ver, essas reticências aqui, elas indicam a continuidade desses números. Ok? Aqui embaixo, vocês estão vendo um subconjunto dos números naturais. Esse subconjunto é o conjunto dos números naturais positivos. Se a gente comparar com o que está acima, a gente percebe a ausência do número zero, que está representado aqui por esse asterisco. Então, esse asterisco ele indica a exclusão do zero. E isso vai acontecer não só no conjunto dos números naturais, mas também nos demais conjuntos que estudaremos em breve. Bom, dentro do conjunto dos números naturais existem algumas propriedades importantes a serem lembradas. A primeira propriedade aqui é que a soma ou a adição de dois números naturais é sempre um número natural. Isso se a gente somar, então, dois números naturais, a soma também será natural. Se a gente pegar lá 5 mais 3, 8. Não importa se eu pegar o contrário, né? 3 mais 5 também é 8. A propriedade comutativa aí. A multiplicação de dois números naturais é um número natural. É o que diz a segunda propriedade. Então, desse modo, nós podemos dizer que os números naturais, o conjunto dos números naturais, ele é fechado tanto para a adição quanto para a multiplicação. Em outras palavras, significa que quando somamos dois números naturais, o resultado sempre será um número natural. Quando multiplicamos dois números naturais, o resultado também sempre será um número natural. Isso não acontece nem com a subtração nem com a divisão. Às vezes, quando diminuímos dois números naturais, o resultado não dá um número natural. A gente pode perceber isso, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 7, número 7, menos 4. Ó, 7 menos 4. 7 menos 4, nós temos aí o quê? 7 menos 4 igual a 3. 7 é um número natural, 4 é um número natural, e o resultado, 3, também é um número natural. Mas se eu pegar agora 4, inverter isso aqui, 4 menos 7, ó, o resultado vai dar menos 3. E menos 3, pessoal, não é um número natural. Como vocês podem ver aqui, não há número negativo no conjunto dos números naturais. Beleza? Terceira propriedade.
Se n é um número natural, então n mais 1 é o sucessor de n, sucessor que vem logo depois. E n é o antecessor de n mais 1. Beleza? Sucessor aumenta 1. Né? É interessante perceber aqui que todo número natural tem um sucessor também natural. Mas nem todo número natural tem o seu antecessor natural, que é o caso do zero. Né? O antecessor do zero não está aqui nesse conjunto. Onde vai estar esse antecessor do zero? É o que a gente vai ver justamente aqui agora, no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, pessoal, surge justamente para atender essa exceção nas propriedades dos números naturais. Lembra agora há pouco quando dissemos que a subtração de dois números naturais nem sempre resultará em um número natural, né? Então, a gente viu um caso que resulta lá em um número negativo, quando pegamos 4 menos 7 e deu menos 3. Então a gente pode perceber aqui que no conjunto dos números inteiros, nós temos, além dos números naturais, que nós temos aqui, observa, 0, 1, 2, 3, até infinito positivo. Isso aqui é o conjunto dos números naturais, como a gente estudou agora há pouco. Além deles, nós temos aqui à esquerda do zero uma sequência de números. E essa sequência, como vocês estão vendo aqui, são os números negativos. Então, juntando o conjunto dos números naturais com esses números negativos, à esquerda aqui do zero, nós teremos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Muitas pessoas me perguntam, mas professor, mas Z para representar números inteiros? Aí eu até brinco com o pessoal, é só falar Z inteiro. Então é Z inteiro, números inteiros. Mas na verdade é porque a letra Z ela deriva da palavra número em alemão, certo? É Zahl em alemão, ok? Então observando aqui na reta numérica, nós podemos perceber que para cada número à direita do zero, nós teremos também um número à esquerda dele. Ó, eu tenho aqui o 1, então eu tenho o menos 1. Esses números que nós podemos observar, eles são os chamados de números simétricos. Então a ideia de simetria na reta numérica, ela surge justamente a partir do momento que representamos os números inteiros também aí na reta. Ok? Aqui eu teria o 2, né? 2, e aqui o menos 2 são números simétricos, ou números opostos, né? Como também podemos chamar. E aqui a gente, representando esses dois conjuntos no diagrama de Venn, a gente pode perceber que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Está aqui nessa representação que eu fiz agora há pouco com vocês. Tá claro? Isso aí. Então, beleza. Vamos ver algumas propriedades, aliás, subconjuntos, né, subconjuntos dos números inteiros. Assim como a gente viu que dentro dos números naturais há o conjunto dos números naturais positivos, né, dentro do conjunto dos números inteiros também tem os seus subconjuntos. Vejam só. Aqui nós temos o Z com o asterisco. Lembra que a gente disse que o asterisco é justamente para excluir o número zero. Então está aqui, vocês podem ver, excluindo o número zero, nós teremos então o conjunto dos números inteiros não nulos. Então, o conjunto dos números inteiros não nulos. Ou seja, excluindo-se o zero, né, que não é zero. Bom, nós temos também o conjunto dos números inteiros não negativos. Não negativos. Professor, para dizer não negativo, não seria mais fácil dizer números positivos? Na verdade, não é a mesma coisa, pessoal. Observe que os números não negativos, nós excluímos do conjunto dos números inteiros os números negativos. E ao excluir os números negativos, não restam apenas os positivos, porque o zero ele permanece no conjunto e ele não é nem positivo e nem negativo. Então, eu não posso dizer conjunto dos números positivos, ok? Dizemos, então, conjunto dos números não negativos. E representamos com o Z e o sinal de mais.
o Z com sinal de mais, que aí teríamos, então, o zero com os números positivos. Para indicar o conjunto dos números inteiros positivos, aí nós temos desse conjunto anterior, é só excluir o zero. Excluindo o zero, aí sim nós teremos só números positivos, ó, ok? E como fica a representação desse conjunto? Além do sinalzinho de mais, que a gente tinha aqui, a gente vai colocar também o asterisco, porque estamos excluindo o zero. Certinho? Conjunto dos números inteiros não positivos. A gente pode, de maneira análoga com o que fizemos agora há pouco, entender esses subconjuntos aqui. Vejam só. Não positivo não é a mesma coisa de número negativo. Porque não positivo significa que eu tenho aqui os números negativos e tenho também o zero, que não é nem positivo nem negativo. Está aqui o zero. Então eu digo não positivos. Como representá-los? O asterisco, o Z de números inteiros, com o sinalzinho de menos. Então aí eu terei os números negativos e o zero ainda. Se nós quisermos o conjunto dos números inteiros negativos, então aí sim, só negativos, eu tenho que excluir o zero, ter só os números negativos, está aqui com o sinalzinho de menos aqui, beleza? Ok? Sinalzinho de menos aqui. Então a gente tem aí o conjunto dos números inteiros negativos. Então esses são o subconjunto dos números inteiros. Bom, e as propriedades envolvendo os números inteiros? Todo número natural é um número inteiro. Sim, foi o que a gente falou agora há pouco e a gente viu lá no diagrama de Venn. Se eu faço o diagrama de novo, eu tenho aqui primeiro o conjunto dos números naturais, N, né? Aqui um diagrama. E aqui o conjunto dos números O inteiros, representado pela letra Z. Então observe que todo número natural, ó, o conjunto dos números naturais está contido no dos inteiros. Então todo número natural também é número inteiro, beleza? E aqui, ó, que a soma e a diferença, ou seja, a adição e a subtração entre dois números inteiros resulta em outro número inteiro. Aquele probleminha que a gente viu quando a gente fez lá 7 menos 4, a gente fez lá 7 menos 4, né? Lá dentro dos números naturais, e deu 3. Beleza. Depois fez 4 menos 7, e viu que não era um número natural, o resultado não era um número natural, ficou resolvido aqui agora. No conjunto dos números inteiros, isso não é mais problema. Por quê? Porque dá um número negativo, menos 3, e menos 3 é um número inteiro. Então não é mais problema. Então a subtração ela existe dentro do conjunto dos números inteiros. Sempre a subtração de dois números inteiros resulta em outro número inteiro. A multiplicação também ela é fechada dentro do conjunto dos números inteiros. Significa que quando eu multiplico dois números inteiros, o resultado continua sendo um número inteiro. Vocês estão observando que das 4 operações fundamentais, apenas a divisão não está presente aqui. E a gente vai ver isso mais adiante quando estudarmos o nosso próximo conjunto. Por isso é importante ficar ligado aí no nosso canal para aprender a sequência completa aí dos conjuntos numéricos, ok? Isso aí vai resultar em um outro conjunto, como a gente mencionou aí. Então essas são as propriedades aí dos conjuntos números inteiros. Espero que estejam compreendendo aí. Bom, para facilitar, para a gente sistematizar, fixar algumas dessas propriedades, alguns desses conceitos, é interessante a gente fazer algumas questões. Então vamos lá. Analise com V para verdadeiro ou F para falso. Nós temos aqui algumas afirmativas. Zero pertence ao conjunto dos números inteiros, conjunto Z. Isso é verdadeiro. Nós vimos que zero pertence tanto ao conjunto dos números naturais quanto ao conjunto dos números inteiros, né? Menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais. Isso não é verdade, isso é falso. A gente viu que não há no conjunto dos números naturais nenhum número que seja
negativo. Beleza? Menos 2 pertence ao conjunto. Qual o nome desse conjunto? Lembre-se, esse é um subconjunto dos números inteiros. O sinalzinho de mais aqui indica que teremos lá os números positivos. E ainda teremos o zero, pois não tem aqui o asterisco. Esse z com o sinalzinho de mais representa, então, o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, quando eu digo não negativo, não pode ser negativo. Ó. Então, isso aqui é falso. Beleza? Z está contido em N, ou seja, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números naturais. Isso é verdade? Isso não é verdade, galera. Lembrem do diagrama. No diagrama a gente tem o diagrama com N, né? O conjunto N, depois o conjunto Z. Olha só. Então é Z não está contido em N. É o contrário, N que está contido em Z. Então isso também é falso. Bom, e na letra E, a gente tem aqui 5 dividido por 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Quando dividimos 5 por 2, ó, nós teremos o quê? 2,5, 2,5, 2,5. E 2,5, eu te pergunto, é um número inteiro? 2,5? 2,5 não é um número inteiro, né? Então a gente pode ver que isso aqui não é verdade, é uma alternativa também falsa. Então, relembrando aqui que na divisão de dois números inteiros, nem sempre o resultado dará um número inteiro. Foi o que a gente falou no momento das propriedades dos números inteiros. Vamos para a nossa segunda questão. Bom, dados os conjuntos A, onde x pertence a n, aos números naturais, tal que x é maior que menos 1 e menor ou igual a 4, no momento da leitura, é importante a gente começar a leitura sempre pelo x aqui, viu, pessoal? X é maior que menos 1 e menor ou igual a 4. E o conjunto B, x pertence a z, aos números inteiros, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor do que 2. O conjunto A interseção com B é igual a. Bom, para facilitar a resolução dessa questão, é interessante a gente escrever o conjunto, cada conjunto, elencando os seus elementos, ou seja, enumerando os seus elementos. Aqui a gente tem uma outra notação, vamos colocar aqui então quem é o conjunto A, quais os elementos que compõem o conjunto A. Então vamos lá, conjunto A, entre chaves, a gente tem aqui, ó, pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é maior que menos 1 e menor ou igual a 4. Maior que menos 1. Quais os números naturais maiores que menos 1 e menor ou igual a 4? Então tem 0, o 1, né? Quem? O 2. Quem mais? O 3 e o 4. Beleza? Bom, e o conjunto B? O conjunto B diz lá que x pertence a z, números inteiros, tal que x é maior ou igual a menos 2 e menor que 2. Então, maior ou igual a menos 2. Então, entre o menos 2, maior ou igual, né? Menos 2, menos 1, 0, 1. E entre o número 2 também aqui, na verdade não entra porque diz menor que 2, não é menor ou igual. Então, só menor que 2. Bom, o que nós desejamos, o que nós queremos? A interseção com B. A interseção com B é aquele conjunto formado pelos elementos comuns ao conjunto A e ao conjunto B. Ou seja, aqueles elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. E aqui a gente pode perceber que nesses elementos, ó, nós temos quem? Quais os elementos? O 1 está em A e também tem em B. E o 0
né? Pertence a A e também pertence ao conjunto B. Então, 0 e 1. Dentre as alternativas, destaca-se aqui a letra C. Né? Então, a letra C é o conjunto formado pelos elementos 0 e 1. Beleza? Vamos à terceira questão. A terceira questão é uma questão da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, né? Diz assim, ó, 3 números naturais e múltiplos consecutivos de 5 são tais que o triplo do menor é igual, faltou aqui um acento, é igual ao dobro do maior. Entre esses números, o maior é, então, só corrigir aqui letra maiúscula, aqui também faltou um acento. O maior é, bom, múltiplo de 3, ímpar, quadrado perfeito, divisor de 500, divisível por 4. Essas alternativas, a gente só vai analisá-las depois que estruturar aqui o desenvolvimento, né, do nosso problema aqui. Veja bem, 3 números naturais e múltiplos de 5. Múltiplos consecutivos de 5. Números naturais consecutivos, vamos começar o seguinte. Se eu tivesse aqui, então, um número natural qualquer, vou chamá-lo de n. Certo? Um número natural qualquer, vou chamá-lo de n. Um número consecutivo de n, né, seria o que? O n consecutivo vem logo depois, né? Se aumenta 1. Então, n mais 1. N mais 1. E um número que vem antes de n, né? O antecessor de n aqui, vamos colocar aqui n menos 1. Vocês concordam que aqui nós temos 3 números consecutivos? Ó? N, né? N menos 1 e n mais 1. Pegando aqui do começo, n menos 1, n e n mais 1. Como são múltiplos de 5, múltiplos de 5 são aqueles números que resultam da multiplicação por 5. Então, múltiplos de 5, eu vou pegar cada número desse daqui e vamos colocar aqui indicado multiplicando por 5. Nesse caso, eu tenho que colocar aqui parênteses, ó. Parênteses, né? Vamos para a terceira questão. É uma questão da Universidade Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Olha só. 3 números naturais e múltiplos consecutivos de 5 são tais que o triplo do menor é igual ao dobro do maior. Entre esses números, o maior é. Veja bem, como são números naturais e múltiplos consecutivos de 5, nós podemos escrever da seguinte forma. Números consecutivos são números que vêm logo em sequência. Então, vamos adotar aqui, o número natural seria n, o consecutivo dele seria n mais 1, certo? E o número que viria antes dele seria o n menos 1. Então, a gente tem aqui 3 números naturais consecutivos. Para que eles sejam múltiplos de 5 são aqueles números que resultam da multiplicação por 5. Então, vamos multiplicar esses números por 5. Então, teríamos aqui 5n, 5 vezes n menos 1, aqui 5 vezes n, e aqui 5 vezes n mais 1. Então, tive que colocar aqui uns parênteses aí. Né? Pois bem, diz ainda que esses números são tais que o triplo do menor é igual ao dobro do maior. O menor é o primeiro e o maior é o último. Então vamos organizar uma equação para isso. O triplo do menor, então triplo do menor, 3 vezes, abrir aqui um colchete aqui, 5 vezes n menos 1, fecha o colchete, vai ser igual ao dobro do maior. Dobro 2 vezes o maior, 2 vezes, abro o colchete, 5 vezes n mais 1. Beleza. Então, nós temos aí uma equação organizada. Para a gente encontrar o valor de n, vamos resolver essa equação. Esse é o nosso foco a partir de agora. Então,
resolvendo aqui, vamos aplicar a propriedade distributiva a cada lado dessa equação. Então, a gente tem aqui, ó, conservar o 3 aqui, 3, abre o colchete, ocupar 5 vezes n, 5n, menos 5 vezes 1, 5, beleza? Igual. No segundo membro da equação, vamos fazer a mesma coisa. Distributiva, 5 vezes n, 5 vezes 1. Olha lá, 5 vezes n, 5n, 5 vezes 1, 5. Então, 5n mais 5. Novamente, teremos que aplicar a distributiva. Agora, ó, 3 vezes 5n, 3 vezes 5. Então, 3 vezes 5n dá 15n. 3 vezes 5 dá 15. Beleza. 2 vezes 5n dá 10n. E 2 vezes 5 vai dar 10. Pronto. Estamos com a equação na forma mais simples. Agora vamos passar a letra para um lado e o número para o outro. Na verdade, aplicar aqui o princípio aditivo aos dois membros, né? Ou seja, esse menos 15 vai para o segundo membro e o mais 10 vai para o primeiro. Vou somar mais 15 aqui nos dois lados da equação e diminuir 10n também dos dois lados. Então vai ficar assim, 15n menos 10n é igual a 10 mais 15. 15n mais 10, menos 10n são 5n. Igual 10 mais 15, 25. N é igual a 25 dividido por 5. Logo, n é igual a 5. Bom, encontramos o valor de n. Mas, qual era a nossa pergunta? Qual é o objetivo da questão? Entre esses números, o maior é. Então, nós queremos saber qual o maior desses números. E os números estão lá em cima no início, que foram 5n menos 1, 5n e 5 vezes n mais 1. E esse é o maior. É esse número aqui que nós queremos descobrir. Então, eu vou pegar aqui 5n mais 1. Ó, 5 vezes n mais 1. E aí eu tenho 5 vezes n mais 1. Quem é o n? O n é 5. Então, vai ficar 5 mais 1. Beleza? 5 mais 1 é 6. Então, vai ficar 5 vezes 6, que é igual a 30. Essa é a nossa resposta. O resultado ali, o maior número é 30. Bom, 30 representa, vamos ver aqui qual das alternativas é a correta. 30 representa um número múltiplo de 3, um número ímpar, um número quadrado perfeito, divisor de 500, divisível por 4. Bom, pessoal, número ímpar, 30 não é, termina em 0. Quadrado perfeito é um número que tem raiz quadrada exata. Não há raiz quadrada exata de 30. Divisor de 500, 500 não divide por 30. Teria que dividir e dar resto 0. Divisível por 4, 30 dá para dividir por 4? Também não. Então resta aqui, ó, 30 na verdade é um número múltiplo de 3. Ó, 30 é um número múltiplo de 3. Essa é a alternativa correta, letra A. Beleza? Então era isso, pessoal. A gente tinha aqui essas 3 questões separadas para vocês. Espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscreva aí no nosso canal, né? Deixe seu like nesse vídeo. E até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu.